Bom dia, paz seja convosco. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, a lição 10 do livro de Marcos, assumindo o compromisso com a casa de Deus. Queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos, para estar iniciando o nosso estudo dessa manhã. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelo culto que terminou agora. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra, pelo louvor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, de levantar hoje de manhã e de estar aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, ó Deus, da Tua palavra, que possamos aprender mais da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. O nosso texto hoje está no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 11, até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos estudado ao longo desse ano sobre os evangelhos da Bíblia. Os evangelhos que nós já dissemos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós falamos, já estamos concluindo o terceiro desses evangelhos, e ao longo desse tempo nós falamos da anunciação do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel. Nós falamos de João Batista, iniciamos com João Batista, falamos do nascimento de Jesus, do batismo de Jesus, do início do ministério dele, já falamos de vários milagres, e falamos também, acho que por 2 lições, de Jesus curando no sábado. Na aula passada nós falamos sobre a questão do divórcio, como que a Bíblia, o que a Bíblia traz a respeito do divórcio. Então, vários estudos nós já vimos. E em todos eles, ou quase todos, a sua grande maioria, a gente sempre vê, quase todos os textos bíblicos que nós estudamos, a gente vê sempre um confronto entre Jesus e os religiosos da época. A gente vê sempre um questionamento entre os religiosos e Jesus. E a gente vê sempre eles tentando encontrar
uma acusação para matar Jesus, né? Tentando colocar Jesus em dificuldade, fazendo perguntas que não que eles não soubessem a resposta, eles sabiam a resposta. Eles queriam um motivo para acusar Jesus. E quando a gente chega nesse texto, que nós falamos da figueira e falamos do templo, da destruição do templo. Aqui, Jesus ele chegou em Jerusalém. Então, a partir do capítulo 11 de Marcos, tudo se passa em Jerusalém, até a morte e a crucificação de Jesus. Se vocês lerem em casa depois os versículos anteriores, vocês vão ver que Jesus chega lá, ele pede para buscar um jumentinho que se encontrava amarrado, para falar que era para o Senhor. Ele entra naquela cidade, montado no jumentinho. Ele vai no templo, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 11. Ele observa tudo ao redor. Jesus chega no templo e ele olha tudo o que estava acontecendo. E o templo, na época, como hoje, né? O templo não era só a igreja lá, o local onde que tinha as pregações. Era o lado de fora, o exterior, né? Tudo compunha o templo. E Jesus, a palavra diz que Jesus chegou, observou tudo, olhou tudo e foi embora porque estava tarde. No outro dia ele volta, procura um figo na figueira e não tinha. Então aqui a gente vai ver, nós começamos no finalzinho da trajetória de Jesus, né? A trajetória terrena de Jesus. Quase que são os últimos momentos de confronto entre Jesus e aqueles religiosos. E Jesus ele faz, né? Ele junta no mesmo capítulo a figueira e o templo. E será que tem relação a figueira e o templo? Por que será que eles estão juntos? É isso que nós vamos ver a partir de agora. O perigo de uma vida sem frutos para Deus. Ao amaldiçoar a figueira e purificar o templo, Jesus realizou 2 atos proféticos. Ele amaldiçoou a figueira, ele purificou o templo. 2 atos proféticos com um sentido. Ele estava predizendo a destruição do infrutífero Israel. Então foram 2 atos proféticos, né? E diferentes. Uma árvore, o outro templo. Ele purificou o templo e ele amaldiçoou a figueira. Então, nós vamos falar nessa manhã o nosso estudo, o nosso título, Assumindo o Compromisso com a Casa de Deus. E nós vamos falar exatamente do perigo da vida sem frutos para Deus, né? Porque era exatamente o que aquela figueira representava. Significado espiritual da figueira. Qual a razão de Jesus amaldiçoar uma árvore se não era tempo de frutos? A figueira era para os líderes religiosos o símbolo do povo de Israel. Então a figueira, ela tinha um significado muito importante para aquele povo. Ela simbolizava o povo de Israel. A figueira era o povo de Israel. E diz a palavra que Jesus ele avista de longe aquela figueira e vê que ela estava cheia de folhas, folhas verdinhas. Então era uma árvore bonita, uma árvore frondosa. E quando ele se aproxima, ele vê que não havia nem um figo. Aí talvez você está perguntando aí, mas ela ainda estava com folhas. Não era a época da colheita, não era a época dos frutos. Acontece que a figueira é uma árvore
que quando ela está com as folhas, antes da época da produção mesmo, ela apresenta alguns frutos. É uma árvore que dá frutos fora do tempo. E aqueles frutos, eles indicam exatamente que a colheita vai ser boa, que aquele ano vai ser bom, que vai ser um ano produtivo. E aí Jesus chega, e ele olha para aquela árvore e ele não acha nenhum fruto. Então, o que Jesus entendeu? Ela está toda bonita por fora, tem uma aparência de frutífera, mas ela não vai produzir nada. Porque se não tinha nenhum fruto, enquanto estava com as folhas, significava que na época mesmo de produzir, aquela árvore não ia produzir. Por isso ele amaldiçoou aquela figueira, né? Esse era o significado, pelo significado espiritual dela, porque ela representava, ela simbolizava o povo de Israel. Então, o que Jesus estava dizendo, irmãos? Jesus estava dizendo assim, olha, vocês têm uma aparência bonita, vocês fazem muito barulho. A gente chega, a igreja está... Olha que eu tinha observado a igreja um dia antes. A gente chega, a igreja está cheia. Parece que as coisas estão acontecendo. A aparência de vocês é a aparência de religiosos. Vocês estão muito preocupados com a lei, com a religião, em seguir à risca aquilo que a religião fala. Bonitos por fora, sem nenhum fruto, sem nada por dentro, não produzem nada. É só barulho. Lá na igreja é só barulho. Na vida de vocês é só barulho. Não tem fruto. Não vai ter fruto. E ele confronta aqueles homens. Ele confronta, porque primeiro que ele usa a figueira, que era um símbolo espiritual deles. Era um símbolo que eles tinham. Então, Jesus, ele confronta totalmente aquelas pessoas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos, né, achando que estamos tudo bem, beleza com o Senhor, mas nós conhecemos a árvore pelos frutos. E às vezes a gente está uma árvore, né, cheia de folha, bonita por fora, sem nenhum fruto. Sem nenhum fruto. Então era isso que Jesus estava dizendo naqueles dias, é isso que Jesus diz para nós hoje. A pastora Regiane, até na mensagem, ela falou alguma coisa sobre isso. Às vezes nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Nós somos o evangelho que anda pelo mundo. E as pessoas, elas olham a nossa vida. Elas olham como que nós nos comportamos. E a pastora Regina estava falando aqui que às vezes a gente está no altar, aí a pessoa pensa assim, não tem problema, né? Está no altar, está protegido, está blindado. Não estamos, não. Agora, a diferença é que as pessoas se espelham em nós. As pessoas procuram em nós. Então, imagine, você que está no banco, que está na cadeira, você tem o direito de ser fraco. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de lamentar. Você tem o direito. Quem está no altar, não. Quem está na frente, não. Quem está na frente, mesmo fraco, ele tem que parecer forte. Ele não pode chorar. Porque nós somos o espelho das outras pessoas. É através de nós que somos cristãos, através de nós é que os frutos virão. E como que nós vamos dar frutos se nós
aparecermos, né, demonstrarmos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Então, queridos, quantas vezes você não está acreditando em determinada situação, mas você fala para o outro que acredita. Ah, mas é mentira, mentira é pecado? Não, não. É você estar fortalecendo a sua fé, porque a sua fé que está pouca, a sua fé que está pequena, mas você profetiza, né? Porque a palavra do Senhor diz que as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Eu me lembro, uma pessoa que estava com o pai enfermo, e aí ela me mandava mensagem, eu estou desanimada, notícia muito ruim e tal. E eu sempre falava para ela, falava assim, olha, nunca fale isso, porque a sua palavra tem poder. Então fala que está tudo bem, fala que ele vai melhorar, fala que ele vai ficar bem. Diga sempre essas coisas, porque isso é que vai produzir, isso é que vai fazer acontecer. E graças a Deus fez. Deus operou um milagre. Então, amados, é isso que o Senhor está dizendo, para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu estou como aquela figueira, bonita por fora, vazia por dentro, sem nada para oferecer para o outro? Às vezes, eu passei por uma situação recentemente, que tinha 2 pessoas chorando e eu precisava chegar. Mas eu queria chorar também, pastora Clarice. Aí eu fui banheiro, chorei, eu estava sozinha, as pessoas me esperando. Eu fui para o banheiro, chorei e falei com Deus, falei, Senhor, me dê força. Me dê força, porque elas não podem perceber que eu chorei. Elas não podem perceber que eu estou fraca. Porque elas estão esperando receber força de mim. E é isso que eu preciso levar, força. Amém? A gente precisa disso. A gente precisa disso, de se preocupar. Como que está na minha casa? Que testemunho que eu estou dando na minha casa? Eu estou sendo lá uma árvore que dá fruto? Meus filhos são abençoados? Meus filhos têm temor de Deus? Meus filhos seguem o caminho de Deus? Qual que é o comportamento deles? Como que eu sou com meu marido? Como que você é com a sua esposa? Que árvore é você? Porque aquela figueira o Senhor amaldiçoou. O Senhor falou, nós vamos ler mais à frente, mandou destruir a figueira. Ele falou, ela não vai dar fruto. Ela não vai dar fruto. Então, irmão, nós precisamos dar frutos. Porque se não dermos, o Senhor vai nos lançar fora. Como Ele fez com aquela figueira. Nós precisamos ser árvores que produzam frutos. Olha só, lições práticas da figueira amaldiçoada. Aí o versículo 20 e 26, diz assim a palavra do Senhor. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, o que Jesus mostra agora? Que um coração rancoroso, ele quebra a relação com Deus. E ele torna-se infrutífero, assim como aquela figueira. A figueira sem fruto, ela representa a religião judaica sem vida de intimidade com Deus. Então, eles mostram para Jesus a figueira seca
E Jesus fala, olha, a fé de vocês, ela está em Deus. Ela não está na árvore, ela está em Deus. Ela não está na figueira. Agora, vocês precisam perdoar os outros. Quer dizer, você precisa limpar o seu coração. Você precisa purificar o seu coração. Porque senão você não vai produzir fruto. Uma pessoa rancorosa não produz fruto. Então, olha só, a relação da figueira com o templo, né? É como se Jesus, ele, através da maldição da figueira, ele estava dizendo para aqueles homens, olha, vocês precisam se purificar. Vocês precisam limpar o coração, limpar o interior, transformar a mente de vocês. Vocês precisam perdoar. Vocês precisam ser árvores que produzam bons frutos. Amém? Aí Jesus chega lá no templo. Demonstração de compromisso com a casa de Deus. Jesus confronta a profanação do templo. Irmãos, interessante, né? Porque eu falei aqui que a gente viu vários textos de Jesus, né, ao longo desse estudo dos evangelhos. E eu acredito que com todos, com exceção desse, a gente via sempre um Jesus manso, um Jesus amoroso, um Jesus acolhedor, humilde, né? Que as pessoas se aproximavam, ele não olhava o pecado, ele não olhava a vida da pessoa, ele olhava dali para frente, né? Ele orientava. Mas ele estava com todos, era um Jesus acessível. Todas as pessoas podiam chegar, atraía multidões. Os sermões que ele pregava, eram multidões que ficavam ali ouvindo. E um falava para o outro, e um chamava o outro. E tinha cura, e tinha demonstração de amor, de um amor tão grande, mas tão grande. Aí, a gente, diante desse Jesus, né, que foi apresentado para a gente ao longo de tantos textos que nós estudamos, pastora Clarice, dá para imaginar um Jesus furioso? Dá para imaginar, irmã? Um Jesus furioso. Mas é o que nós vimos. Um Jesus furioso. Furioso. Que chegou e derrubou mesa, e derrubou cadeira, e meteu o pé em tudo, e desceu chicote, e chamou de ladrão, e gritou. Eu fico imaginando aquele Jesus bravo, né? Porque ele estava bravo. Aquele Jesus bravo, furioso. Agora, sabe o que eu achei interessante quando eu estava estudando para trazer, né? Esse estudo de manhã? Uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente o capítulo 11, versículo 11. Vamos voltar lá. Porque a gente aprende tanto com Jesus, né? Eita, mas tá ruim para voltar aqui. 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus observou. Ele não fez nada naquele dia. Ele observou. Ele viu tudo o que estava acontecendo. E foi embora. E aí ele voltou no outro dia, furioso. O que a gente aprende com essa atitude de Jesus? Que ele se permitiu ficar furioso. E era necessário. Mas ele não agiu de imediato. Ele foi embora, passou uma noite inteira. Jesus como homem, né? Como Deus, ele sabia tudo o que ele ia fazer. Mas como homem, Jesus pensou, Jesus analisou, e aí no outro dia ele agiu. Né? Como que a gente faz? A maioria das pessoas. Alguns, né, fica
vê a situação, vai para casa, dorme, pensa, ora, no outro dia age. Às vezes a gente consegue fazer isso, né? Mas muitas vezes, a gente vai, vê a situação, age no impulso, e a coisa fica pior, né? Imagina se Jesus age naquela hora. No outro dia, chegou lá metendo pé e tudo. Imagina se for naquele dia, batia naquele povo lá. Entendeu? A atitude dele seria pior. Seria pior. Então, a gente precisa analisar isso, né? A gente, aprendendo com Jesus, aprendendo com os textos de Jesus, com a vida de Jesus, nós, às vezes, ficamos furiosos. Mas é bom esperar, passar um pouquinho, passar o outro dia, não agir de cabeça quente, né? Que foi o que Jesus não fez no momento. Mas quando ele chegou ali naquele templo, o que ele observou? Em Jerusalém, né? Na cidade dele. Imagina a decepção. Ele chegou e ele observou as pessoas vendendo pombos e vendendo aquele monte de coisa, e na porta do templo, uma movimentação, um barulho tão grande que você não escutava o que estava acontecendo lá dentro, o que era pregado, porque era oferta disso, oferta daquilo, animal para ser sacrificado, né? O que você vai apresentar no altar, porque naquela época eles apresentavam um animal, eles apresentavam em sacrifício, né? E aí o que Jesus observa? Vários cambistas, que eram as pessoas que trocavam, né, a moeda pelo animal. Ele observou que as pessoas chegavam com o seu animal, do seu campo, que você produziu. Elas chegavam lá com aquele animal para ofertar ao Senhor. E aquelas pessoas que estavam ali fora falavam para ele: olha, o seu está com defeito. O meu é que é bom. O seu é ruim. Só que assim, o seu vale 10, o meu vale 1.000. Mas se você quer ofertar para o Senhor, você vai ter que comprar o meu de 1.000. E naquela época, irmãos, como hoje, né, apareciam muitos estrangeiros ali em Jerusalém, no templo. Muitas pessoas iam para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, aquelas pessoas chegavam com moedas diferentes, né, moedas de outros países, e tinham que deixar tudo ali, porque o que eles levavam não servia. Ou, às vezes, a pessoa vinha de fora, ela não tinha como trazer, então ela realmente tinha que comprar. E o valor era absurdo. O valor era muito alto. Então, Jesus vê assim, ele chega e fala: mas a minha casa não será casa de oração. Quer dizer, ele olha e fala: o que é que vocês fizeram da minha casa? Virou um comércio, virou exploração. Porque não era só um comércio, era exploração. Virou exploração. As pessoas, não existia fruto. Como que ia sair fruto dali? O barulho de fora imagina se a gente está aqui pregando e está uma algazarra ali fora, que o barulho de fora é maior do que o de dentro. Quem está aqui dentro não escuta nada, mas escuta pombo tanto, né? Não sei o que lá tanto. Imagina. E foi isso que Jesus encontrou. Foi essa situação que Jesus encontrou. Então, ele enfiou o pé mesmo, derrubou, jogou fora. Agora, o que acontecia, irmãos? E que ficaram bravos com ele e querendo matar ele, né? Arrumaram de novo lá um motivo para matar Jesus. Aquele comércio que acontecia naquelas igrejas, naquela época, representava praticamente toda a economia daquele povo. Era a representação da economia deles, era o meio de vida, né? Como hoje Congonhas, né? A maior parte da economia é pela indústria, pela mineração.
Lá era aquele comércio feito ali nas igrejas. Então, Jesus, primeiro que ele já chega jogando por terra a fonte de economia deles, o meio de ganhar dinheiro, o meio de sobrevivência. Mas o que acontece? Aquele povo todo religioso, né? Toda figueira cheia de folha, mas não produzia. Eles não estavam preocupados com o que acontecia dentro do templo. Aquilo era de menos importância. E o que é que produz fruto? O que produz fruto é aquilo que a gente prega para a pessoa, é falar de salvação, é falar de Jesus. É isso que produz fruto, é falar assim, olha, Jesus morreu por você. Não que você tem que pagar tantos mil no pombo, na água, ou sei lá no quê, para ser abençoado. Não, você não tem que pagar nada, nada, foi de graça. Jesus entregou, ele se entregou. Ele entregou a vida dele por nós. E Jesus confronta aqueles homens. Ele confronta, ele fala naquilo que ainda iria acontecer, né? Naquilo que viria. Mas ele confronta e fala, o que é que vocês fizeram do templo? O que é que vocês fizeram da casa do meu pai? Aí, como eu disse, quando a gente fala templo, era não só o santuário, não só aqui o espaço aqui dentro, mas os pátios, os edifícios, aonde aqueles sacerdotes permitiam a compra e venda dos animais sob a sua supervisão. E exploravam mesmo aquelas pessoas. A necessidade da restauração da casa de Deus. O versículo 11 destaca que Jesus observou atentamente o que estava acontecendo ao seu redor. Ele viu a desordem, o comércio rentável, os altos lucros, tanto para os cambistas como para os religiosos. Vocês imaginam a feira que tem lá em frente à rodoviária, né? Na sexta-feira, aquele movimento, aquele negócio todo. O negócio lá no templo era tipo aquilo. Era uma feira livre, onde eles vendiam tudo, tudo. Vinho, azeite, sal, vários animais, tudo era, imagina a algazarra, a bagunça. Tudo era vendido ali, e tudo na hora do templo. E o sacerdote ganhava dinheiro com aquilo, os cambistas ganhavam dinheiro. E como eu disse, o barulho e a agitação de fora era tão grande que não tinha como, era quase impossível você se concentrar no culto. Era quase impossível você escutar. Olha que nós estamos aqui, está um silêncio, né? Apesar de que tem pouca gente, mas está um silêncio. Mas imagina, lá aquela algazarra que eles não conseguiam escutar o que estava sendo falado. Como que pessoas iam ser salvas, como que vidas iam ser transformadas, como que eles iam produzir frutos, se as pessoas nem escutavam o que era falado, nem escutavam o que era pregado. Era só o comércio, né? O que era mais importante ali era o comércio. Então, o que acontece? Jesus estava condenando a atitude lá dos cambistas, dos comerciantes? Não, o comércio deles não. Jesus condenou o comércio ali na igreja, a exploração, a superfaturação do preço que valia, né? Se isso aqui vale 10, eu vou vender por 1.000, por 10.000. Foi isso que Jesus condenou. A forma desonesta. A forma desonesta de fazer. Não quer dizer que o comerciante está errado, nem condenado ao inferno, não. Se você trabalha honestamente, Deus vai te abençoar. A questão é que ali havia uma troca injusta. Uma troca injusta. Onde poucos ganhavam e muitos perdiam, né? E eles se aproveitavam principalmente desses viajantes, dessas pessoas que vinham de fora com moeda valorosa, né? E não tinha alternativa. Ele tinha que comprar ali. Então, o valor que oferecesse, ele tinha que pagar aquele valor.
Então, olha só, a atitude de Jesus purificar o templo. Jesus purifica o templo para mostrar que aquele lugar é santo. Que aquele lugar é santo. Esse lugar é santo. Eu não posso subir aqui e falar as coisas que eu quiser. Esse lugar é santo. Aquele lugar era santo. E Jesus chegou ali, ele encontrou tudo, né? Menos a aparência de um lugar santo. Jesus vê que ali naquele templo não estava sendo, que aquele templo não estava sendo respeitado como um lugar sagrado da presença de Deus. Então, como ele estava cheio de zelo, cheio de cuidado, ele olhou para tudo, não agiu imediatamente. Mas no dia seguinte, Jesus chega lá e confronta realmente a atitude daquelas pessoas. E faz a purificação do templo. Amém? E aí eu te pergunto, para nós finalizarmos. Como está a sua igreja local? Tem sido um lugar de celebração da espiritualidade? Como isso se demonstra? Então o Senhor, Ele nos chama a trazer para hoje, a trazer para a nossa realidade. E o lugar onde eu estou? E o lugar onde eu congrego? Será que está sendo tratado como lugar sagrado, como lugar santo? É um lugar de celebração da espiritualidade? E você, tem sido frutífero para Deus? Ou a sua vida tem sido apenas folhas e aparências? Você tem dado fruto? Tem produzido fruto? Tem pessoas que você falou de Jesus, que você pregou, que você evangelizou, que estão na presença do Senhor? Você tem visto transformação na vida de outra pessoa, através da sua mensagem, através da sua vida, através da sua oração? Você vê mudança em outras pessoas? Então é para nós nos questionarmos nessa manhã, né? Que templo nós temos sido, qual é o templo que nós temos frequentado e que árvore nós temos sido. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui estudando da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos ensina, nos exorta, nos ajuda, ó Pai, a ser pessoas melhores. Que nós possamos, meu Deus, ter sempre sede de conhecimento da Tua Palavra, sede de aprender do Senhor. E que, mais que isso, possamos aplicar no nosso dia a dia, possamos aplicar na nossa vida aquilo que aprendemos. Que nós possamos ser árvores, meu Deus, não como aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto, mas que possamos ser árvores frutíferas, que possamos, meu Deus, produzir frutos para o Senhor. E que o local em que congregamos seja local sagrado, local santo, local respeitado como casa de oração do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém.